Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje continua aí, uma leitura de São Lucas, capítulo 12, versos do 35 ao 38. E Jesus vem falar sobre a necessidade da vigilância, de estarmos vigilantes. Jesus falou sobre estar de prontidão em muitas passagens e em muitos momentos da vida dos apóstolos. E aqui é um deles bem especial e Jesus é bem categórico no que ele está dizendo. Veja, estejam cingidos os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando, quando vier. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá, né? Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília da noite e os achar vigilantes, felizes aqueles servos. Então, veja, Jesus aqui está dizendo que ele mesmo foi a uma festa e voltará. Nós podemos ver aqui, por exemplo, a ascensão do Senhor. Jesus voltou para a casa do Pai e disse que um dia voltaria. E ele se compara a esse Senhor que foi para uma festa e depois voltaria para a casa, né? E feliz seria dos servos se aquele Senhor, quando voltasse, os encontrasse vigilante, independente da hora que chegasse, na primeira vigília, na segunda ou na terceira vigília. Ou seja, nós às vezes podemos ficar pensando, que momento o Senhor vai voltar? Aí se prepara, mas no final da vida a gente vai perdendo aí essa prontidão, essa vigilância e vai descansando e vivendo a vida na bagaceira, no pecado, e infelizmente o Senhor volta e nos pegaria dormindo, né? Nos pegará dormindo. Não, Jesus está dizendo que nós precisamos estar vigilantes a todo momento. Foi por isso que Jesus disse a São Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E é por isso que Jesus vai contando ao longo da sua trajetória, do seu período em que ele vai vivendo a vida pública com os apóstolos, ele vai falando sempre da necessidade da vigilância. Ele dá 2 exemplos, que é a lâmpada, porque naquele período dele era muito escuro, não tinha energia elétrica, e se falava da necessidade de estar com uma lâmpada o tempo todo. E essa lâmpada, podemos dizer que é a graça, né, de Cristo, a graça de Deus, que nós devemos estar em estado de graça o tempo todo. E o cinto cingindo os rins era porque se trabalhava com uma túnica, se vivia de túnica, e aquela túnica, por ser longa, às vezes causava uma dificuldade para caminhar. Então se levantava um pouco a túnica para acurtá-la, né, encurtar a túnica, e se cingia para que as pernas pudessem dar passos mais longos e poder caminhar com mais facilidade ou até correr. Então Jesus dá esse exemplo. Então que nós possamos fazer como o apóstolo São Paulo disse, que nós possamos correr como um atleta em busca de uma coroa incorruptível e não em busca de uma coroa corruptível, ou seja, das coisas daqui deste mundo, mas sim das coisas do alto, das coisas do céu. E com isso estaríamos aí de prontidão, vigilantes, né? Tem um salmo que vai dizer, se eu não me engano é um salmo que vai dizer, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor, né? É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então, que nós possamos estar vigilantes, esperando Jesus voltar, porque um dia ele vai voltar, ele prometeu, e ele é a verdade e não mente jamais. Deus abençoe você, ore, peça a Deus a graça da vigilância. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.